Olá, Maranata, ora vem Senhor Jesus, que bom poder falar contigo, que bom mais um dia cheio de graça, cheio da bênção do Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia, que você tenha um dia maravilhoso, em nome de Jesus. Para a nossa reflexão, quero ler em 1 Reis, no capítulo 19, vamos ler alguns versículos, mas a princípio eu vou ler o versículo 3 do capítulo 19 de 1 Reis, que diz assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Queridos, é muito interessante falarmos um pouquinho sobre o inverno espiritual, inverno que todos nós enfrentamos em determinado momento da nossa vida, né? Nesse momento em que para nossa região sul do Brasil chega um frio maravilhoso, uma sensação térmica bem menor do que apresenta os termômetros, mas me faz lembrar de invernos espirituais, de inverno que todos nós experimentamos, fala de situações adversas. E como diante dessas várias situações nós reagimos, nós pensamos que estamos nos defendendo e muitas vezes as nossas reações são erradas, nossas reações não são corretas diante das dificuldades da vida. O versículo 3 diz que ele teve medo. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Queridos, o medo é uma forma de enfrentarmos situações, mas na maioria das vezes é uma forma errada, é um caminho que não ajuda muito, que não traz solução. Este homem tinha acabado de ter experiências maravilhosas de ver Deus fazer algo tão sobrenatural, mas diante de uma ameaça, ele deixou de olhar para o tamanho do seu Deus, o poder do seu Deus, e ele olha para as circunstâncias. E de repente, quando ele olha para as circunstâncias, ele teve medo. O medo é resultado de olharmos para os nossos limites. O medo é resultado de olharmos para as nossas dificuldades. O medo é o resultado de olharmos para as nossas incompetências. E todos nós temos. Agora, quando nós decidimos olhar em linha com o céu, olhar para o tamanho do nosso Deus, o tamanho do seu poder, da sua graça, nós não deixamos o medo nos abater. O medo não nos tira de combate. Que tipo de situação você está enfrentando que pode estar com medo? Que tipo de dor, que tipo de insegurança, que tipo de dificuldade está te trazendo medo? O medo faz fugir da realidade, faz fugir da solução, nos impede de enfrentar os problemas e realmente resolver. Aí o texto diz que ele fugiu para salvar a sua vida. Queridos, a Bíblia fala de muitas situações. Os discípulos fugiram quando Jesus foi preso. Moisés fugiu quando, numa atitude, num ímpeto de defender o seu povo, ele mata um egípcio e ele fugiu. A fuga é um mecanismo de defesa. E quase sempre a fuga nos coloca, espiritualmente falando, nos coloca em situações difíceis. Nos coloca em situações bastante vulneráveis, mais vulneráveis ainda, porque um medo, uma insegurança produz outra, a fuga produz outros tipos de medo, né? Então é possível que você esteja fugindo de alguma situação. Jonas também fugiu, mas hoje o Espírito Santo te chama de volta para falar contigo e ministrar você. No versículo 4, diz: E entrou num deserto, caminhando de um dia, chegando a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Olha que sentimento de insignificância, queridos. Para chegar a pedir a morte, ele se sentiu um nada. Quando você alimenta dentro de você o complexo de inferioridade, você está dizendo: eu sou inútil, eu sou um nada, eu sou um traste, eu não sirvo para nada, eu só estou ocupando um espaço, eu só estou prejudicando outras pessoas. E isso não é verdade. O inimigo quer nos colocar nessa situação. O inimigo quer que nós nos vejamos como um ninguém, um inválido. Esse é o papel dele. O versículo 5 diz assim: Depois se deitou debaixo da árvore, dormiu, de repente um anjo tocou nele e disse: Levanta e come. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou de novo.
Olha, falando de desânimo, um anjo vem de forma sobrenatural, lhe apresenta um alimento, ele come, desanimado, dorme de novo. Queridos, o desânimo é resultado de medo, é resultado de fuga de uma realidade que produz desânimo. Observe que esse texto fala que ele estava deitado, desanimado, depressivo, prostrado, se sentindo um ninguém. É assim que o diabo quer que você se vê. Nós somos uma sociedade de muitas pessoas deitadas, espiritualmente falando, emocionalmente deitadas, perderam o ânimo, perderam a esperança. O versículo 10 diz que ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me, se sentindo um fracassado. Ele conta uma história de fracasso e ele também se sente um fracassado. Na cabeça dele, ele era um derrotado total. O pessimismo, queridos, é o produto do medo, é o produto do desânimo, é o produto do sentimento de insignificância, é um sentimento de fracasso. Ele se sentindo sozinho, solidão, ele diz: e agora sobrou eu. Ele olha ao redor, não viu ninguém. Quando o inverno da vida chega, parece que até os amigos se vão. Elias se sentiu assim. Quando o inverno espiritual chega, é assim que muitos se sentem quando se deixa levar pelas circunstâncias, quando se deixa levar pelo que está vendo ao seu redor. Mas é interessante olhar como Deus tratou essa situação. Eu quero te chamar a atenção para como Deus entra nesse quadro e como Deus age. O versículo 11 diz: o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Queridos, e o texto fala que passou um vento forte e Deus não estava naquele vento forte. Houve um terremoto, Deus não estava no terremoto. Houve um fogo e Deus não estava no fogo. E o versículo 13 diz que quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui? Queridos, é a pergunta de Deus para mim e para você: o que você está fazendo? Desanimado, triste, cabisbaixo, moribundo, taciturno, peripatético, meio surumbático. O que você está fazendo? Deus está te dizendo para você sair dessa situação. Ele tem mais para você. Ele tem o melhor para você. Deus tratou essa situação com Elias de uma forma incrível. O Senhor lhe disse: volta pelo caminho por onde veio, vá para o deserto de Damasco, chegando lá, unge Hazael como rei da Síria, unge Jeú como rei de Israel e unge o profeta Eliseu, seu sucessor. Queridos, Deus está dizendo para mim e para você: eu tenho muito mais para você. Sai desse lugar de desânimo, de tristeza, de apatia. Olha para o tamanho do teu Deus. Olha para a graça de Deus sendo derramada sobre a tua vida. Olha para o sacrifício perfeito que Jesus fez para te tirar de um lugar de mornidão, de sofrimento, de tristeza, de angústia. Ele tem mais para você, Ele te ama. E o plano dele para a tua vida é perfeito. Ainda há muitos homens e mulheres, moços, moças em cavernas espiritualmente, vivendo um deserto na vida. Deus te chama para experimentar do melhor que Ele tem para você. Que Deus te abençoe, que seu dia seja lindo, que você decida dar ouvido ao Senhor, ler a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor e mudar essa história. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, abençoa a pessoa que me ouve. Libera sobre ela, Pai, neste inverno da vida que muitos atravessam. Libera a certeza de que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas e que vai mudar esse quadro, em nome de Jesus. Deus te abençoe.